Nós já trouxemos aqui no canal alguns vídeos falando sobre as curiosidades dos cavalos. Os cavalos são um dos animais mais incríveis do meio rural. Qualquer pessoa que começa a conviver perto de um se apaixona pela espécie em pouco tempo. Afinal, apesar do tamanho, a grande maioria dos equinos são muito dóceis e até mesmo sentimentais. Mas existe um outro lado dos cavalos que pouca gente já presenciou. Afinal, quem pensa que os cavalos são animais inofensivos está muito enganado. Quando é necessário, os cavalos entram em um modo de ataque ou defesa impressionantes, ficando totalmente agressivos. Isso ocorre principalmente quando dois garanhões se enfrentam, aí todos têm que sair de perto pois a coisa fica feia, ainda mais quando se trata dos cavalos selvagens, quando um deles está protegendo sua manada. Neste momento ele faz de tudo, mas jamais se entrega. Por isso nesse vídeo nós vamos conhecer esse outro lado dos cavalos que pouca gente conhece e ver o que acontece quando dois garanhões se enfrentam. Então já deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Para começarmos, dá só uma olhada nessa briga registrada em alguns dos países árabes. Como eu disse, quando dois garanhões decidem brigar, tem que sair de perto porque a coisa realmente fica feia. Imagine só se não tivesse essa cerca dividindo os dois, o trabalho que iria dar. E antes de vermos outros vídeos ainda mais impressionantes de garanhões brigando, a primeira coisa que precisamos entender é o motivo pelo qual os garanhões entram em conflitos. Em sua essência, a disputa é uma questão de sobrevivência e reprodução. Os garanhões brigam por território, recursos e, mais comumente, pelo direito de acasalar com as fêmeas da manada. A natureza equipou os garanhões com uma forte vontade de se reproduzir, garantindo assim a sobrevivência da espécie. Isso, combinado com a necessidade de estabelecer domínio sobre territórios e recursos, leva a confrontos inevitáveis. Por isso mesmo, sobre os cuidados humanos, os garanhões mantêm seus instintos naturais. Nos cavalos domesticados, as brigas entre garanhões podem ser menos frequentes devido à intervenção humana, mas ainda assim ocorrem. Em ambientes como os estábulos, os garanhões são frequentemente separados para evitar confrontos. No entanto, quando dois garanhões se encontram, seja por acidente ou não, a tensão é inevitável. Eles começam com posturas ameaçadoras, relinchos altos e, eventualmente, parte para o confronto físico, que pode incluir mordidas, coices e empurrões. Esses dois garanhões, por exemplo, se encontraram no meio da rua e começaram a lutar mesmo com celas e freios. Um deles arrancou até o poste que estava amarrado. Só aí já podemos perceber a força desses animais nessas horas de fúria. Mas claro, na natureza os cavalos são ainda mais lindos e interessantes, e é onde mais acontecem esses combates entre garanhões. São infinitos os vídeos da internet que presenciam esses momentos em uma manada selvagem. As éguas que determinam o convívio social, mas os garanhões entram na definição das relações entre garanhões. Por exemplo, em uma manada com mais de um procriador, são eles que determinam se um ou mais terá o posto. Dessa forma, cada um com o seu temperamento tem de sair da manada caso não aceite se submeter a essa condição de não poder procriar com as éguas. Ele sai a fim de tentar exercer o seu papel com outro bando, ou formar o seu próprio. Nesse segundo caso, égua e garanhão passam por um processo de sedução, e caso tudo dê certo, ele leva uma égua de um bando e começa o dele. Tudo com consentimento dela, não há brigas entre égua e garanhão. Mas quando um cavalo tenta roubar a égua do garanhão de outro grupo, podem acontecer grandes brigas. E para quem não sabe, até aqui no Brasil ainda temos cavalo selvagem. Mesmo que sejam poucos, esses cavalos vivem em liberdade no estado de Roraima. Eles vivem no nordeste desse estado, num ecossistema de savanas, que é conhecido como lavrado, e por coincidência, está sendo ameaçado pela expansão do agronegócio. Por habitarem essa região, os cavalos também são conhecidos como cavalos lavradeiros e vivem aos bandos. Os lavradeiros são descendentes de cavalos domésticos que fugiram dos colonizadores portugueses e espanhóis do século XVIII. Ao longo do tempo, formaram bandos isolados de qualquer contato humano e, através da seleção natural, os animais mais fortes e adaptados sobreviveram, eliminando os genes desfavoráveis. As brigas de cavalos são tão intrigantes que até um evento foi criado com essa finalidade, mas claro, é totalmente desumano e é proibido em vários países, assim como a rinha de galos, por exemplo. Mas em alguns países os eventos de brigas de cavalos ainda existem, como por exemplo nas Filipinas. Algumas ONGs de apoio aos animais denunciaram essas práticas e, segundo eles, a briga de cavalos é um esporte horrível em que dois garanhões são excitados a brigar por uma égua no cio. Os eventos ocorrem em estádios ou áreas cercadas. Na avaliação das ONGs, as lutas movimentam tanto dinheiro que o lucro torna as multas irrisórias para os organizadores. As apostas, por exemplo, seriam de até 10 mil reais. Esse esporte, em uma luta típica, dois garanhões são apresentados a uma fêmea no cio, que fica na arena durante a luta. Normalmente eles começam a brigar logo em seguida para obter o privilégio de cruzar com a égua. Eles mordem, dão coices e cabeçadas para derrotarem o adversário, e perde o animal que se render ou fugir. Se você chegou até aqui é porque você gostou do nosso conteúdo, então não saia antes de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois dessa forma o YouTube recomendará os nossos próximos vídeos. Até o próximo, tchau, tchau!